que ela tava falando, né? Eu acho que os universos paralelos, eles vão passando, né? E a gente precisa de universos paralelos novos. Sete Além é um universo paralelo brasileiro que foi criado pelo Luciano Milici, no qual ele narra uma história que ele quase foi pra Sete Além. Ele conta que nos anos 90, ele adolescente estava lá ouvindo Discman e tal, aqui em São Paulo, perto da Vila Mariana, e ele saía da faculdade e pegava qualquer ônibus que ia pro terminal, porque naquela região ali passava qualquer ônibus pra ir pro terminal. E ele disse que ele ali com fone e tal, ele deu sinal pra qualquer ônibus, o primeiro ônibus que passou, e entrou no ônibus. E aí ele conta que na hora que ele entrou, ele percebeu a galera, tipo, olhando pra ele assim, ele viu que dentro do ônibus era meio escuro, sabe aqueles ônibus fretados, que você entra, parece que você tá no outro lugar, assim? Mas tinha cobrador, e aí ele entra, senta, com o fone de ouvido, aí uma senhora do lado dele, você não vai pra Sete Além, né? Aí ele, oi, véia. Oi. Aí ela, você não vai pra Sete Além. Melhor descer. Aí ele falou que tinha um cara em pé, tipo esses motoboy, né? Na época era office boy, né? Com uma pasta assim, falou, mano, mano, você não vai pra Sete Além não, desce. Aí ele, quem é Sete Além? Aí uma mulher no fundo falou, desce, você não é de Sete Além. E aí ele, né, atordoado, ouvindo música e tal, tirou ali o fone. Aí ele falou que nessa hora, antes dele pensar muito, o cobrador já falou, vai descer! E aí o motorista... E aí todo mundo, desce, mano, desce. Desce, filho, desce. E ele pegou as coisas dele, desceu do ônibus assim. Ele falou que na hora que desceu, o motorista meio que fechou a porta assim. E aí ele viu o ônibus virando numa rua que, tipo, ninguém vira. Virou, ele olhou, o ônibus sumiu. Do nada, assim. Nossa. E aí ele falou que chegou em casa, era a época do Orkut, contou isso no Orkut, falou, aconteceu, tal, fez uma comunidade, quase fui pra Sete Além, uma coisa assim. E aí a galera começou, meu Deus do céu, eu também já fui pra esse lugar. A minha avó falava desse lugar. Uma vez eu entrei no banheiro público, quando eu saí falaram que eu tava em Sete Além, tal. E aí começou relatos de Sete Além, que eu falei, meu Deus do céu, essa galera, ela anda na loucura do Fábio. É psicodélica. E aí ele contou uma que teve uma mãe que contou que a filha dela foi pra uma festa com o pai, que eles eram separados. O pai veio buscar a filha em casa. E aí disse que na hora que ele tava descendo a escada com a filha desceu primeiro a escada. Sabe a escada de apartamento? Que você vai descendo? A filha desceu na frente, correndo assim. E aí na hora que ela volta, cadê o pai dela? E ela começa a subir, não tem mais fim. Entrou em Sete Além. Aí ela disse que veio um homem de roupa amarela. Falou... Vem cá, menina, vou te ajudar. Levou ela pro apartamento dele. Falou, liga pra tua mãe. Fala que você tá em Sete Além. Ela liga, fala que tá em Sete Além e tal. Só que aí, essa história é muito brisada, que o Luciano conta. Que a mãe dela conta que na hora que o cara liga, a filha já tá com a mãe. Só que aí é um outro tempo. E aí na hora que ela desliga, ela fala assim, aí um cara ligou e falou que tava com você. Aí ela fala, não, mamãe, mas... eu tava com ele mesmo. É que na hora que eu desci a escada eu me perdi. Na hora que eu voltei eu não consegui mais voltar. E eu fiquei com esse cara 3 dias na casa dele. Ele me deu de comer e tal. Então na hora que ele te ligou eu tava com ele mesmo. Só que, sabe, é um tempo meio doido. Tem um outro que ele conta que um cara tava andando por uma BR. Não sei se era no Rio de Janeiro. E aí ele se perde. Ele volta todos os dias do trabalho dele por uma BR. Ele trabalhava numa espécie de petroquímica. E ele se perde. E aí ele vai andando. E ele falando, gente, esse caminho onde eu tô? Eu sempre passo aqui. E ele vai andando. Ele chega num bar. E as pessoas meio tipo... Ele fala que é normal de todo mundo. Quando eles sabem quem não é morador de Sete Além. Caraca. E aí ele chega no balcão. E aí na hora que ele chega, ele fala assim, eu tô perdido. Ele fala, eu sei. Muitos se perdem, vem parar aqui. Pega aqui, volta, não olha pra trás. Você vai encontrar o caminho de volta. Aí ele volta, aí clareia tudo de novo, ele tá no caminho de volta. Não é foda demais? Meu, é muito foda. Que louco. Meu, filmes com isso. Quando eu muito posto isso nas minhas redes sociais, a galera... Isso já aconteceu comigo. Teve um cara que contou que um dia ele tava entregando panfleto, olha... Seguidor meu. Panfleto de bicicleta. Ele passou numa rua atrás. Quando ele voltou, já não tava na mesma rua. Tava em outro lugar. Uma casa tudo antiga, tudo velha. Ele falou, gente, que lugar é esse? Ele não conseguia sair de lá. Aí ele falou, encontrou uma senhora. Falou, você se perdeu aqui, né? Aqui é Sete Além. Vai por ali, entra naquela viela que você vai conseguir achar a saída.
E aí vai. Eles e são aí você volta. sinistros, assim, né? Que Todo mundo que entra em Loucura, Sete Além né? encontra alguém que fala, Encontra tipo, alguém que vai te falar, mas eles são mal educados. Falam que eles são mal educados. Eles só são educados com criança, porque as crianças se perdem facilmente. Teve outro também caso que ele contou que uma moça namorava uma outra menina de Sete Além. Elas se encontraram em Sete Além. Ó, umas brisa. Teve um cara que eu via Billie Eilish, ele tava no hospital. Quando tocava coisa de Billie Eilish, baixava Sete Além, assim. Ele falava que não tava mais. Falei, isso daí não é esquizofrenia, não. Mas é incrível as histórias de Sete Além. E o Luciano Milice falou, vou contar aqui um furo, mas não vou dar maiores detalhes, porque eu também não sei. Ele falou que tá em produção um filme de Sete Além. ai, que maravilhoso. Nossa, que Tem que ter. loucura. É um Tem universo que ter, paralelo nosso, cara. exato. Pois é. Mano, que loucura. Eu não sabia de tantos detalhes assim. Eu sabia eu da tinha parte do escutado a parte do ônibus só. ônibus. É. Tem muitas histórias. Vários relatos, muitas vários. histórias. E são relatos assim, muito contundentes, muito reais, assim, que você. Nenhuma pessoa inventar uma coisa. Ele falou que teve um cara que tava no banheiro público. Ele entra no banheiro, na hora que ele sai do banheiro, ele entra na cabine. Na hora que ele faz xixi, faz o cocô dele lá. Na hora que ele sai da cabine, ele tá em outro lugar. Ele tá em outro lugar, assim. Ele fala, gente, aqui não é o banheiro que eu tava. Ele abre e fecha de novo e já volta. Cara, que Gente. Imagina ir pra balada. Nossa, Entrar no banheiro. Você mano. sai, tá no escritório de advocacia É, tá no- aleatório, tá tá, no- ligado? Em Né? Sete Além, Não, gente, louco. para. É,